Os nossos corações para o bem, seja uma palavra, Pai, que venha trazer, venha mexer conosco, fala poderosamente através da vida do teu filho. Todo mal cai na terra, todo impedimento, que seja ele um canal de bênção na nossa noite, para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, né? Poder estarmos uma vez mais juntos na presença do Senhor, para buscarmos, para exaltarmos, para glorificarmos este nome desse Deus que é tão poderoso e vivo. Né? Desde já quero expressar aqui o nome de todos os pastores da Igreja de Cristo do Itaipuaçu, né, do Bispo Itamar, pastor Marcelo, pastor Ney, pastora Rogéria e demais líderes, né, aqueles que puxam essa rede da IC conosco. Um feliz ano novo para todos que nos assistem, né, porque aqui em Itaipuaçu é o primeiro culto do ano, né? Então desejo a vocês que nos assistem através dessa live um feliz ano novo, que Deus possa concretizar tudo aquilo que não pôde ser concretizado no ano de 2022, que possa se realizar nesse ano de 2023, e que o Senhor possa de uma forma agradável nos surpreender, e que nós possamos alcançar os lugares não alcançados na presença do Senhor. Amém? E sem mais demora, quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal da IC, no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, vai lá correndo rapidinho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, senta aquele dedo no like e vamos para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Características de alguém chamado por Deus. Amém, irmãos? Ou como referencial de Deus sobre a face da terra. Eu convido a você a abrir as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? E diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, homem íntegro, e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém, amados? Aleluia. Eu vou pedir perdão aos irmãos, eu vou botar o microfone aqui, né, e vou, para mim poder ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais solto. Eu acredito que a igreja esteja me ouvindo. Amém? Se eu que estou com um problema aqui no ouvido, estou me ouvindo, então eu acredito que a igreja esteja ouvindo. Amém, amados? A palavra aqui, ela vem dizendo que havia uma reunião dos santos. E também se apresentou ali na reunião dos santos, dos anjos, o rabudo, o cara de borracha, né, conhecido como Lapeta. Amém, amados? Conhecido como Satanás. E então Deus indaga ele perguntando de onde ele vem. E o inimigo da nossa alma diz ao Senhor, respondendo assim, que vinha de andar ao redor da terra e passear por ela. Então o Senhor faz uma pergunta ao inimigo de nossas almas: Observastes o meu servo Jó? Então eu entendo aqui
que o inimigo da nossa alma, o cara de borracha, ele tem um papel importante na minha vida e na tua vida. Que papel é esse, amado? É de nos observar. Porque o Senhor pergunta a ele: observastes o meu servo Jó? Né? E o inimigo, né, automaticamente, né, entende que, lógico que ele observou. E o Senhor vem trazendo aqui algumas características de um cristão que carrega o referencial de Deus sobre a face da terra. O Senhor pergunta a ele aqui no versículo 8. Perguntou ainda ao Senhor, a Satanás: observastes meu servo Jó? Ou seja, o inimigo, ele está nos observando. E a palavra vai dizer que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, a todo momento o inimigo de nossa alma, ele está nos observando. Para quê, amados? Para que quando ele vá diante da presença do Senhor, nenhuma dessas reuniões dos santos, o Senhor possa dizer: porventura observasse o meu servo Jorge, observasse a minha serva Jaqueline. Ou seja, e o Senhor continua dizendo: o meu servo Jó, porque ninguém há, ou seja, não havia ninguém semelhante a Jó, não havia ninguém parecido com Jó. E aí entra aqui os pontos, né, que nós precisamos nos ater, onde o Senhor diz: e ninguém há na terra semelhante, ou seja, eu e você somos incomparáveis. Eu e você, sobre a face da terra, não há ninguém parecido, não há ninguém igual a mim e a você, porque nós somos um ser único, nós somos um ser extraordinário, criado pelas mãos do próprio Deus. E o Senhor vem dando algumas características. Não há ninguém semelhante. E ele é um homem íntegro. Ou seja, se nós queremos ser um referencial de Deus, a integridade, ela tem que nos abundar, ela tem que nos encher. Nós devemos ser íntegros, né? Ter um caráter como o do Senhor, ainda que muitas vezes sejamos falhos, ainda que muitas vezes venhamos tropeçar, mas o problema não está no tropeçar, mas está na velocidade que você tem de se arrepender. Porque quando você se arrepende, você entende, né, que você é alguém que depende da misericórdia do Senhor. E outra coisa, né, que o Senhor, né, que nós precisamos, o segundo ponto que nós precisamos nos ater, reto. Ou seja, meu irmão, a palavra do Senhor, ela vem dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, mano, no caminho do Senhor não tem esquerda e nem direita. O caminho é reto. O caminho é de um propósito, é de um alvo. Né? O salmista vai dizer, né, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. O meu alvo é Cristo. Ou seja, se eu me desviar, se eu não andar reto na presença do Senhor, né, certamente eu perderei o foco. Porque quando eu me desvio, eu paro de viver a retidão do Senhor, paro de viver em retidão com o Senhor, deixo de ser uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera e não uma pessoa sincerista, né? A pessoa que fala assim, eu sou muito sincero, né? E eu falo tudo aquilo que me vem
na cabeça. Tudo que me vem na cabeça, eu falo. Tudo que me vem na cabeça, eu faço. Não, você não é uma pessoa sincera. Você é uma pessoa sincerista. Amém, amados? É diferente de sinceridade. Não é verdade? Então, ser reto na presença do Senhor, se desviando da presença do mal. Não é para quê, amados? Para que as pessoas possam ver em nós, ainda que em meio às muitas falhas que nós temos, ainda em meio às muitas dificuldades, porque somos seres humanos. Amém, amados? E Deus não nos fez de aço, né? Não, amado, Deus não nos fez de aço. Mas Deus nos diz, o caminho é reto, né? A porta é larga, mas caminho estreito é o caminho que nos leva ao acerto. Estreito é o caminho que nos leva à salvação, a entrar no gozo do nosso Deus, a sermos um referencial, não somente nesta terra, mas nas regiões celestiais. Sabe por quê, amados? Quando nós somos um referencial nas regiões celestiais, automaticamente a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E nós seremos um grande testemunho sobre a face dessa terra. E através da nossa retidão, através do caminho reto, através da palavra de sinceridade, a palavra do Senhor, uma multidão nos seguirá. Porque somos chamados para sermos pai de multidões, sermos discipuladores de multidões. E Jó tinha essa característica. Ele era alguém irrepreensível, alguém que tinha um caráter excepcional, alguém que não tropeçava em palavras, alguém que não se preocupava com o que as pessoas iam falar, porque ele, nas madrugadas, quando seus filhos davam um banquete, um nas casas dos outros, ele se levantava de madrugada para poder levantar sacrifício e levantar altares e oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe por quê, amados? Muitas vezes, quando nós nos deslocamos das nossas casas para irmos ao monte, ou para virmos ao templo, para termos comunhão com os nossos irmãos, para desfrutarmos e compartilharmos de um conhecimento, de uma palavra do Senhor que é revelada e é rema a cada momento, a cada instante. Essa mesma palavra que nós estamos trazendo neste momento, há alguns segundos atrás, ela pode se manifestar e se revelar de uma forma totalmente diferenciada a outra pessoa, a outro irmão. E nós nos reunimos na congregação, né, para compartilharmos do conhecimento e da palavra do Senhor. E aí as pessoas começam a falar. Lá vai o fanático, lá vai a fanática, né? Porque está na igreja, porque está assim, porque está assado. Jó não estava preocupado com esse tipo de pessoas. Jó estava preocupado em ser um referencial diante da presença do Senhor. Porque ele sabia e ele entendia que se ele fosse um referencial nas regiões celestiais, o mundo o reconheceria, né? O iria reconhecer. Amém, amados? Por quê? Ele era alguém íntegro, alguém reto, alguém que não se perdia em palavras. E o Senhor continua dizendo mais. Temente a Deus, né? Jó tinha algo que agradava ao Senhor. O coração do Senhor se enchia de orgulho, se enchia de alegria, porque Jó era alguém que era temente a Deus, né? Mesmo a palavra nos dizendo, nos versículos primeiros deste capítulo,
né? A palavra vai dizer que Jó era um cidadão da cidade de Uz, dos caldeus, né? Jó era um dos homens mais ricos daquele lugar, ou se não, o mais rico daquele lugar. Né? Jó podia dizer, olha, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de estar buscando, de estar adorando, não, mas Jó buscava a presença do Senhor. Jó era alguém temente ao Senhor, porque só levanta altares e sacrifícios ao Senhor quem é temente a Deus. Né? Independente de quanto Jó tinha, né? Independente da posição de Jó naquela sociedade, da influência que Jó tinha naquela sociedade, Jó não estava preocupado, né, se ele era um dos homens mais ricos daquela cidade, mas ele estava preocupado se ele estava agradando ao Senhor. Ele estava preocupado em tocar o coração de Deus. E quando Jó, né, se colocava como alguém que era temente a Deus, ele tocava, ele ministrava o coração de Deus. E nós precisamos ser tementes a Deus. Para quê, amados? Para tocarmos o coração de Deus, para ministrarmos o coração de Deus. Ao nosso favor, não, amados. Porque quando nós ministramos o coração de Deus, aquilo que vem de bênção sobre as nossas vidas, certamente vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. E Jó estava preocupado em adorar o Senhor, né? E outra coisa, né? A quarta coisa, que a característica de alguém que tem a presença do Senhor, que tem a marca da promessa, a marca de quem carrega o propósito de Deus no seu coração. Jó, ele se desviava do mal. Sabe por quê, amados? Se desviar do mal não é algo tão fácil. Não é porque o inimigo de nossas almas, a todo momento, ele nos oferece banquetes. A todo momento, ele coloca situações em nossa frente, né, que nos leva aos nossos olhos humanos, ao nosso entendimento humano, entender que aquilo vai ser bênção. Mas a palavra vai dizer que ao homem há caminhos que parecem ser perfeitos. Mas o final deste caminho não é um caminho que vai nos levar à salvação. Não é um caminho que vai nos aproximar de Deus. Não é um caminho que nos vai fazer vivermos o sobrenatural de Deus e vermos o sobrenatural de Deus. Não, amados. Pelo contrário, é um caminho que vai nos levar à derrota, que vai nos levar à vergonha, que vai nos levar a sermos escarnecidos nas regiões celestiais e, consequentemente, neste mundo natural que nós vivemos. Amém? Sabe por quê? Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final deste caminho é morte. É o abismo, né? A vergonha, é o engano, né? E muitas vezes o mal ele se apresenta de uma forma tão extraordinária, né? A gente costuma dizer aqui, né? É uma história contada com sofisma, né? O que é isso? É uma mentira contada com aparência de verdade. Às vezes o inimigo bota uma coisa tão extraordinária à nossa frente, um manjar, né, tão bacana, que aos nossos olhos saltam e dizem, é de Deus, né? Esse negócio, Deus está nesse negócio. E quando nós vamos ver, Deus não está no negócio, porque aquele caminho parecia aos nossos olhos ser perfeito, mas o final dele vai nos levar à morte. Que morte é essa? Uma morte espiritual. E quando você morre espiritualmente, né, você não tem vida, né, porque você não tem ânimo, você não tem alegria. E o Senhor diz para Josué, ser forte, ser corajoso, não pasme nem te espante, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Mas seja alguém animoso, seja alguém que tem alegria,
alguém que carrega vida, alguém que carrega o brilho do Espírito Santo. E quando nós perdemos, né, esse brilho, estamos mortos espiritualmente. Meu amado e minha amada, perdemos o sentido de viver. É como nós vamos, na madrugada acordamos e vamos na geladeira, e a geladeira tem lá o queijo, tem lá o presunto, né? Tem lá um chandelle, tem um pãozinho de queijo, tem aquela Coca-Cola bem gelada, aquele suco natural da fruta, geladinho, né? Chocolate geladinho, amados. E aí você abre aquela geladeira e você olha e procura e reolha e analisa e pesquisa, e nada que está ali dentro te agrada, porque não é o que você quer comer, não é o que você quer ter, mas é aquilo que você precisa ter. E o que nós precisamos ter? Vida. E essa vida nós só encontramos em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que o inimigo de nossa alma veio para matar, roubar e destruir, vírgula. Mas o nosso Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas só vamos ter esta vida se nós tivermos as características que Jó nos apresenta, e que o próprio Deus testemunha ao seu respeito, que o próprio Deus narra a história e a integridade de Jó. Alguém que ele não pode ser comparado. De repente, no dia de hoje, o inimigo chegou diante da presença do nosso Deus e disse, e o Senhor perguntou, de onde vem? Eu venho de rodear pela terra, dei uma passada lá em Itaipuaçu. Aí o Senhor vai falar assim, tu viste meu servo Marcelo? Né? Homem incomparável, que não há outro dentro de Itaipuaçu, na cidade de Maricá, igual. Por acaso tu viste o meu servo Rafael? Né? Alguém reto, íntegro, que se desvia da presença do mal, já está se escondendo. Então, meus amados, o Senhor pergunta, viste o meu servo Juarez? Homem reto, homem animoso, cheio do poder e cheio da glória, né? Aí de repente alguém pergunta, viste o meu servo Itamar? Glória a Deus, aleluia. Aí o inimigo da nossa alma vai dizer, sim, Itamar, aquele que enverga, mas não quebra, né? Terra de palmeira, né? Não tem ninguém comparável. Tu tentas derrubar, mas toda vez que tu pensa que ele vai cair, ele volta, toma o prumo, segue reto, buscando a minha presença. Aí você pensa que o inimigo se dá por satisfeito? Não, mano. Sabe o que o inimigo vai dizer? Porventura, não é porque tu tem dado tudo a ele, tudo aquilo que tu bota, tudo aquilo que ele bota as mãos, tu faz prosperar? Né? Deixa eu tocar. Né? Deus permite muitas vezes que o inimigo nos toque, que o inimigo por um momento possa nos ferir. Não é porque Deus nos abandonou, é porque Deus confia em mim e em você. Ele não vai nos dar uma aprovação maior do que possamos suportar. O que nós precisamos é ter essas características que Jó tem, ou que Jó tinha, ou que Jó teve, né? Por quê, amado? Quando nós temos essas características, né? O vento vai soprar, a tempestade vai se levantar, o inimigo vai gritar, as pessoas vão te perseguir,
Os teus amigos vão dizer: aonde está o teu Deus? Que Deus é esse? Esse Deus te abandonou? Não, amados. Deus confia e por isso Ele permite que nós venhamos passar por algum tipo de situações. Para quê, amado? Para nos envergonhar? Não. Para que quando nós formos provados e aprovados como Jó, tudo aquilo que o inimigo pensou que tinha nos roubado, mas estava retido pelas mãos do próprio Deus. Porque o inimigo ele não pode fazer nada na minha vida e na tua vida sem que Deus permita. Sem que Deus lhe dê autoridade. E aí o que acontece? Quando nós fazemos como Jó, que quando o passarinho vem na nossa cabeça sobrevoando, querendo fazer caquinha, né, como diz o bispo, ele pode até fazer caquinha, ele só não pode fazer ninho, ele só não pode fazer morada, né? E aí que nós pensarmos em falar algo contra o nosso Deus, nós vamos colocar a mão na nossa boca, para não proferir palavras que venham chatear o nosso Deus. Sabe por quê, amados? Os amigos de Jó, né, achavam que Jó estava em pecado, achavam que Jó, né, tinha perdido o foco, tinha perdido a direção, mas o que eles não sabiam é que Jó estava totalmente nas mãos de Deus, como nunca esteve em toda a sua vida, ao ponto deste mesmo Jó dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é diferente, agora eu adquiri maturidade, eu agora adquiri intimidade de alguém que antes eu só ouvia falar, mas agora eu caminho contigo, no meio da minha angústia, tu te achegas a mim, no meio da minha dor, tu te achegas a mim, tu estás ao meu lado, e agora os meus olhos podem te ver. Glória a Deus, aleluia, né? E às vezes, quando Deus nos permite passar em situações, nós nos levantamos e dizemos: será que Deus me abandonou? Não, Deus não nos abandonou, até porque é promessa. Quando o Senhor Jesus estava para ser tirado de nós, Ele disse: é necessário que eu vá, mas eu vos enviarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e esse ficará convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, a luta pode ser grande, as adversidades elas podem ser tremendas, a tempestade pode parecer que vai engolir o barquinho que nós estamos, mas o que nós precisamos contemplar é a grandeza daquilo que Deus vai fazer. Para quê, amados? Para trazer resposta a toda situação de adversidade. É o que Deus vai mover nos céus e na terra, para que eu e você possamos alcançar e vivermos o sobrenatural de Deus. Para que as pessoas possam ver em mim e em você características de alguém que tem um chamado para viver o sobrenatural do Senhor. Muitas pessoas, e até mesmo o próprio Moisés, imaginava que ele não teria capacidade de retirar aquele povo, de resgatar um povo, que Deus está dizendo para ele: Moisés, a oração do meu povo tem subido ao meu trono e tem me incomodado.
E aí as lágrimas do meu povo já encheu a taça. E agora é o momento de eu me manifestar na vida daqueles que têm me buscado. Na vida daqueles que têm durante anos e anos batido a minha porta. Tem fincado um estandarte dia após dia. Então o clamor do meu povo subiu até o meu trono. E eu vou te usar. E Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas... Não, mas o Senhor está falando que vai resgatar um povo que estava aprisionado. O Senhor disse para Moisés: vai ser fácil? Não, mano. O Senhor não disse que seria fácil. Mas o Senhor disse para Moisés que ele era o Moisés. E quando alguém perguntasse quem o enviou, diga apenas: o eu sou me enviou. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te enviou. Mas eu vou endurecer o coração do faraó. Né? E aí, assim o Senhor fez. Mas o Senhor nunca nos disse que seria fácil, que nós teríamos moleza. E o Senhor não nos chama para vivermos um evangelho de facilidades. Amém, meus amados? O Senhor não nos chama para vivermos um evangelho de facilidade. O Senhor não nos chama nos prometendo uma casa própria. O Senhor não nos chama para vivermos um evangelho para que nós possamos ganhar uma Lamborghini ou até mesmo uma Ferrari. O Senhor não nos chama para termos contas, vivermos o evangelho do Senhor e termos contas milionárias. Não, mas o Senhor nos chama com o único propósito de sermos salvos e levarmos a salvação a todos aqueles que querem receber a palavra do Senhor. E aí, quando nós recebemos essa salvação da parte de Deus, quando nós entendemos que melhor é receber do Senhor a salvação do que viver neste mundo com os bolsos cheios, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação. Quando nós entendemos que para nós a graça e o poder de Deus nos basta, né? E que nós apresentamos esta salvação a outras pessoas, aí o Senhor faz o quê? Prosperar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Aí o Senhor prospera-nos com vidas, com almas, porque foi para isso que Ele nos chamou, para sermos o quê, amado? Pescadores de almas. Né? Pedro estava lá na sua empresa de pesquicultura, né? De pesca, na sua empresa. E aí Pedro chega, assim como eu e você, pé da vida, mano. Trabalhamos o dia inteiro, não rendemos nada. Trabalhamos o dia inteiro, produzimos e aí não recebemos o salário que nós esperávamos. E aí Pedro chega lá com seus cooperadores da sua firma de pescaria. E aí Pedro está lavando ali a rede, o Senhor diz: coloca o barco no mar. E ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós somos alguém que somos experimentados em pescaria. Nós somos alguém que sabemos aonde geralmente a temperatura da água, aonde os cardumes de peixe vão estar e aonde nós jogamos as nossas redes. Mas já que o Senhor está pedindo, né, nós vamos colocar o barco novamente nas águas. Aí recolhe aquelas redes lavadas, colocam dentro da embarcação e vão. E aí quando chega, o Senhor diz: lançai a rede. E o Senhor dá uma lição, não somente para Pedro,
mas uma lição de vida para todos nós, né? Que se o Senhor quiser que eu e você, amados, vemos enriquecer do dia para a noite, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai nos fazer fechar contratos que nós nunca imaginaríamos fecharmos as nossas vidas. O Senhor diz: Pedro, lança a rede. E Pedro lança a rede, e a palavra diz que dentro de poucos minutos as redes foram abarrotadas de peixe. E o Senhor está dizendo para Pedro: Pedro, se eu quisesse que você fosse pescador, eu faria você prosperar na pescaria, mas eu quero que você seja pescador de almas, né? E o Senhor vai nos fazer, amados e amadas, assim como Jó, né? A palavra vai dizer que Jó foi restituído em dobro em tudo aquilo que ele perdeu, né? Supostamente teria perdido, mas que estava retido nas mãos do Senhor por um tempo, por um instante em nossas vidas e na vida de Jó. O Senhor só não deu restituição em dobro da mulher de Jó, porque aturar uma já era brabo, imagina duas, né? Era osso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Nega esse teu Deus. E Jó, você está ficando louco. Eu aceitei tudo aquilo que o Senhor me deu, até o acontecimento dos melhores dias da minha vida. E como é que eu não vou aceitar o mal? Tudo aquilo que eu tinha não era meu, mas tudo aquilo que estava em minhas mãos era do Senhor. Deus me deu e Ele retirou, mas em momento nenhum Jó atribuiu mérito ao inimigo, né? Que por permissão de Deus estava tocando na vida de Jó, né? E aí o Senhor diz: orem pelos seus amigos, por aqueles que te maldizem. E a palavra vai dizer que quando Jó ora, intercede pela vida daqueles, o Senhor começa a restituir a Jó. Não é porque que bem tem de nós orarmos pela vida daquele que está nos dando tapa nas costas, né? Que bem nós estamos fazendo, né? Orando pela vida do bispo. Não, amados, precisa orar pela vida do bispo. Não é brincadeira, mas pode orar pela vida do bispo. Você deve orar pela vida do bispo. Mas pela do pastor Marcelo, não. Ô, brincadeira, mano. Pode orar pela vida do pastor Marcelo. Não é porque, amados, você também vai ser abençoado. Mas naquele momento, a palavra vai dizer que não tem prazer, né, de você retribuir o bem a quem está te fazendo bem, mas sim em você abençoar aqueles que te perseguem. Aí sim, amados, vai mostrar que você é alguém que tem um caráter em Cristo, vai mostrar que você é alguém que tem características, que foi chamado por Deus. É porque quando você começa a abençoar, a pessoa começa a lançar a palavra de maldição sobre a tua vida, e você diz: Deus te abençoe, Deus te proteja, né? Deus te guarde, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus negócios. E a pessoa está dizendo: você vai quebrar, e você está dizendo: Deus vai te abençoar. Amém. Né? Sabe por quê? Você não tem que andar preocupado com as pessoas que se levantarem contra ti. Uma das coisas que o Senhor diz para Abrão: eu vou abençoar os que te abençoarem. Aqueles que forem benevolentes contigo, eu vou usar de benevolência com eles. Mas aqueles que te amaldiçoarem, aqueles que te perseguirem, não se preocupe, porque com eles tratarei eu.
eu vou tratar com eles. Ou seja, o Senhor está dizendo, a justiça não está nas tuas mãos. Simplesmente descanse. Siga, prossiga. Não perca tempo com as bobagens. Não perca tempo com aquilo que não vai te acrescentar em nada. Mas continue marchando em direção à terra que eu te mostrarei. Né? E a palavra vai dizer que Abraão colhe frutos até hoje das promessas, porque a cada dia, a cada instante, milhares e milhares de pessoas se rendem ao Evangelho, reconhecem Jesus como suficiente Salvador das suas vidas, descendências de Abraão, né? Famílias, milhares de famílias são benditas, porque o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Abraão, dizendo que benditas seriam todas as famílias, através de Abraão. Então, meus amados, não percamos tempos com aquilo que não vai nos edificar em nada. Não percamos tempo com aquelas pessoas que gastam o seu tempo para maldizer sobre a minha vida e sobre a tua vida, para apontar, para nos acusar. Pelo contrário, abençoe a vida dessas pessoas, intercedam pelas vidas dessas pessoas, né? E Deus vai te abençoar poderosamente, no nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero te dizer que se você tiver essas características, né, você precisa entender que você é alguém que não tem outra cópia. Gêmeos idênticos. Mesmo assim, cada um tem uma característica. Então você é um ser único. E se você for alguém irrepreensível, se você for alguém que é reto perante ao Senhor, que não se preocupa em dar o troco, não se preocupa em desviar o foco, desviar a sua atenção, mas você segue reto. O caminho de Deus é adiante e avante, E se você for alguém calma aí, calma, 7. Íntegro e reto, temente ao Senhor, a Deus, Tá com problema, tá com adversidade, entenda que o teu Deus, ele pode trazer solução, Alguém que busca a presença do Senhor, alguém que se dedica ao ministério, alguém que se dedica ao chamado, e que se desvia do mal. O mal está logo ali, mas então eu vou logo por aqui. Se o mal está logo ali, eu vou por lá. Sabe por quê, amado? Quando nós resistimos ao diabo, nos sujeitamos a Deus, ele vai fugir da nossa presença. E aí nós vamos poder ver quão maravilhoso é esse Deus. Então, amados, são essas 4 características, que nós precisamos receber da parte do Senhor. Para quê, amados? Para vivermos o extraordinário de Deus. O Senhor, ele não chama a mim e nem chamou a você para vivermos uma vida mais ou menos. Não. O Senhor nos chamou para vivermos a plenitude do seu Evangelho.
O Senhor nos chamou para vivermos o amor intenso de Deus dentro da nossa alma. Vivermos a loucura de Deus, né? Porque a palavra vai dizer que aos entendidos as coisas de Deus são loucura aos que perecem. Deus quer que você seja louco, né? Deus quer que você seja doidão mesmo, alguém que está fora da curva humana, né? Você é alguém que está fora do patamar humano, porque você não se encaixa dentro da sociedade, humanamente falando, porque você quer viver Deus, porque você quer respirar o Senhor, porque você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer experimentar as coisas que não foram reveladas, nem desceu ao coração do homem, nem o homem ouviu, nem ouvidos ouviram, as coisas que Deus quer nos revelar. E quando Deus nos revelar essas coisas que não foram reveladas, aí nós começamos a viver a intensidade do amor e da grandeza daquilo que Deus tem nos chamado, daquilo que Deus tem nos convocado para viver. E aí, meu amado e minha amada, o inferno ele vai ficar enfurecido, porque você está batendo e você está em direção ao alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus, e se o nosso alvo é Cristo Jesus, nós vamos alcançar as vidas, nós vamos alcançar os povos, nós vamos alcançar as nações, nós vamos alcançar os enfermos, os doentes, os endemoniados, os drogados, os necessitados, os quebrantados de coração. E para que isso aconteça, nós temos um respaldo bíblico, porque o Espírito do Senhor Jeová, Ele nos ungiu para pregarmos em praças públicas, dentro de hospitais, dentro de presídios, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, para a sua vizinhança, na beira da praia, fazendo uma caminhada, como o bispo gosta de fazer uma caminhada, ouvindo ali a palavra, se alimentando, esperando, se aprontando, se preparando, e torcendo que alguém venha necessitado, interromper a sua caminhada, para que ele possa falar do amor de Deus, do poder da manifestação do Espírito Santo, como esse Deus é maravilhoso, e aquela pessoa seja de alguma forma alcançada e abençoada pelo Senhor. E é isso, amados. Temos que nos preparar e estarmos prontos, porque o Senhor Ele quer nos usar. Ele não vai usar a Pedro, Ele não vai usar mais a Jó, Ele não vai usar mais a José, não vai usar mais Moisés, porque Ele quer usar a mim e a você. Ele quer que eu e você sejamos boca de Deus para aqueles que se aproximam de nós, no nome de Jesus. Por isso, amados, vamos viver o novo, vamos viver Romanos 12, nos apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor, para que nós possamos experimentar qual boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é perfeita, é agradável, é boa, é alegre, é nova, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Não podemos nos conformar com estes séculos, mas transformai-vos. Ou seja, nós vamos precisar sair dessa natureza do Carlos, a natureza carnal, adâmica, para vivermos a natureza de Cristo Jesus, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Para que quando as pessoas se aproximem de nós, elas possam falar: que cheiro bom, né? Que coisa gostosa.
Que coisa agradável. Mas para isso, amados, precisamos ter uma mente renovada. Para isso, precisamos ter um caráter alibado, né? Precisamos ser reto, precisamos entender que a todo momento nós somos observados. Precisamos entender que o que vai nos levar a vivermos o extraordinário de Deus não é nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, né? O Senhor diz para Josué: Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que prudentemente, né, não se desviando dela, nem para a esquerda e nem para a direita, para que prudentemente eu possa te conduzir. Aonde, amado? Em qualquer lugar, por onde quer que andares. Ou seja, se Josué entrasse num centro espírita, o Senhor ia conduzi-lo. Se Josué entrasse numa batalha, o Senhor ia o conduzir. Né? Se Josué entrasse em uma caverna, o Senhor ia conduzir Josué. Né? A única coisa que Josué tinha que fazer era ser prudente. Pai Santo, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus, e receba essa palavra na tábua do teu coração. Você que nos assiste também, seja abençoado por esta palavra, no nome de Jesus. O Senhor nos dá características, ó Pai, que nos fazem, ó Pai, sermos identificados nas regiões celestiais e, consequentemente, Senhor, no mundo físico, real, Senhor. E que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente sobre as nossas vidas. Que alguém possa olhar para nós e possa dizer: ali eu vou porque vou encontrar a resposta de Deus. Ali eu vou porque é conhecido como casa de oração. Ali eu vou porque eu sei que o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. O Senhor tem usado de uma forma poderosa. Por isso, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá a sabedoria que vem do alto. Nos dá, ó Pai, uma mente renovada. Nos dá, ó meu Pai, uma unção de alguém que é incomparável, alguém que é reto, alguém que é sincero, alguém que é honesto diante da Tua presença. Ah, meu Pai, forja o nosso caráter, forja, ó Deus, a nossa mente, forja, ó Pai, o nosso coração, nos dá um coração segundo o Teu coração, nos dá a natureza cristocêntrica, Senhor, para que nós não possamos andar em tropeço, não, Pai, mas que nós possamos andar num caminho assertivo, aleluia, de fé em fé, de batalha em batalha, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor vai nos honrar em glória e glória, Senhor. Nos dá, meu Pai, a unção, a sabedoria para nos desviarmos do mal. Ainda que este mal, Senhor, nos pareça ser perfeito, ainda que a oportunidade nos pareça ser única, Senhor, mas que nós possamos buscar a direção e a resposta que vem dos céus, para que aquilo que chegar nas nossas mãos possa ser bênção, para aquilo que chegar nas nossas mãos possa ser para te glorificar e para te exaltar, para bendizer o teu santo e poderoso nome, para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam dizer: conquistou, mas é porque Deus abençoou, conquistou, mas é porque Deus estava no negócio, é porque Deus estava pelejando com ele, é porque Deus estava pelejando com ela, é porque Deus estava trabalhando ao favor dessa família, é porque Deus estava trabalhando ao favor desse irmão, é porque Deus estava trabalhando a favor dessa irmã, é porque o guarda de Israel não dormita, e ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas sobre as nossas vidas.
Por isso, Deus, nos capacita, tira de nós tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tira de nós, ó Pai, o pecado, porque o que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado, Senhor, é a falta da compreensão, é a falta do discernimento, Senhor, de discernirmos aquilo que vem do reino dos céus e aquilo que não é do Senhor, Pai, daquilo que não é agradável a Ti. Por isso, Deus, nos fortalece as nossas estruturas, Senhor, e que nós não possamos ser abalados, nem pelas coisas do passado, nem pelas coisas das alturas, nem das profundidades, nem do futuro, nem do presente. Não, Senhor, mas que nós estejamos agarrados aos Teus pés, de joelhos, Senhor, e que este ano de 2023, meu Deus, ainda neste primeiro mês, na primícia de mês, Senhor, nós possamos ver a Tua glória, que nós possamos ver o Teu agir, que nós possamos ver as Tuas mãos se movendo ao favor de uma nação, Senhor, cheia do poder e da glória, uma nação avivada, cheia do Espírito Santo, sedenta de Ti, Senhor, e dizendo: eu quero mais, eu quero mais. No nome de Jesus, Ministério Louvor. Aleluia.